Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Mais uma semana juntinha aqui ao seu lado, e como eu me alegro, glória a Deus por isso, por esse tempo que nós passamos juntas, por mulheres ouvindo a voz do Senhor, por mulheres tendo sede e fome da presença dEle, mulheres sendo transformadas através da vida do Senhor, né? Através da minha vida com a palavra que o Senhor está trazendo para vocês. Então, me alegro demais, me sinto muito honrada por estar nesse lugar, mas não se esqueça jamais que nunca é por mim e sempre por Ele, tá bom? Então, que isso não se torne apenas para mim, mas que isso você faça da sua vida também, que tudo aquilo que você aprenda, você possa discipular, ensinar outras pessoas aquilo que você aprende da palavra do Senhor. Então, vamos lá, já pega seu café, já chama o Senhor, já senta à mesa, já pega sua Bíblia, vamos lá, vamos por ordem, né? Pega a sua Bíblia, pegue seu café, senta à mesa e chama o Senhor para estar com você. Agora sim. Pode abrir a sua Bíblia em Mateus 14. Nós vamos iniciar no versículo 22. E começa assim. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, ele estava ali, sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Então vamos parar por aqui? Vamos parar por aqui. Eu e você, somos mulheres de muita fé ou de pequena fé? Será que a gente acredita ou será que a gente duvida? Vamos colocar no contexto da história? E se fosse comigo e com você? Se nós estivéssemos no meio do barco, um barco com muita ventania, de repente aparecesse alguém andando sobre as águas, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? E acreditando que era Deus, que era Jesus, e ele falasse: "Pode vir", você iria ou você teria medo? Vamos lá? Vamos entender um pouco? Hoje a gente vai falar sobre fé. A fé que confia. A fé que confia. É igual conhecer o caráter de Deus. Porque para confiar, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Quando você conhece o caráter de quem te chama, você escuta e você se move. Você escuta porque você sabe quem te chamou, você conhece o caráter dele. Então você não vai ter dúvidas. Você não vai ter dúvidas. Você vai escutar e você vai mover até ele. Nós precisamos entender que a fé que agrada ao Senhor é a fé que nos faz mover até ele. Nos faz mover com ele. E para que isso aconteça, para que a gente possa conhecer o caráter de quem nos chama de fato, nós precisamos ter tempo com Deus. Oração, dia e noite. Porque quando eles entraram no barco, quando o Senhor entrou no barco, a tempestade, ela fez o quê? Ela cessou. Ela cessou. O que a gente precisa entender? A gente precisa se mover em fé. A sua necessidade vai cessar. A sua necessidade, ela vai acabar quando você se move em fé. Mas talvez você está aí cheia de
dúvidas, de incertezas, você tá cheia de tristeza, você tá cheia de amargura, você tá cheia de caos na sua vida, vivendo um caos na sua vida, e aí você se vê paralisada. Você não se move em fé. Porque se você se mover em fé, pela palavra e pelo caráter daquele que te chama, daquele que você conhece, você escuta e você se move em fé. E quando você se move em fé, a sua necessidade, ela vai cessar. O seu milagre, ele não é uma resposta à sua necessidade. O seu milagre, ele é uma resposta sobre a sua fé. Consegue compreender a diferença? Seu milagre, ele não é a resposta da sua necessidade. Eu tô passando por essa necessidade e aí de repente acontece algo e vem um milagre. Na realidade, o milagre ele acontece pela sua fé. Porque quando você crê, quando você se move diante disso, o milagre acontece. O reino de Deus, ele não se move pela sua necessidade. Ele jamais vai se mover pela sua necessidade. Ele vai se mover pela sua fé. O que é fé, Ingrid? Fé é acreditar, é crer naquilo que não se vê. É crer naquilo que não se vê, acreditar naquilo que não é palpável para você, mas você crê que aquilo vai acontecer. Então, o reino de Deus, ele não se move pela sua necessidade. Ele se move pela sua fé. Você precisa olhar ao redor da sua vida. Você precisa olhar para tudo à sua volta. E talvez você esteja enfrentando um problema, alguma dificuldade. E aí, você está em lugares que não te ajudam com a sua fé. Lugares que na realidade duvidam da sua fé, lugares na realidade que te colocam para baixo, lugares que riem, zombam da sua fé, E aí o que acontece? Você se torna incrédula. E sabe por que o milagre não vai acontecer? Porque você não tem fé. Agora, se você estiver em lugares que te elevam, em lugares que acreditam no mesmo que você acredita, em lugares que vão te ativar, em lugares que vão te impulsionar na sua fé, mesmo na dificuldade, você vai continuar, você vai se mover, você vai escutar aquele que te chama, você vai se mover com ele. Ele fala assim, olha, clama a mim e responder-te-ei. O que você está fazendo? Será que você está clamando a ele aquilo que você precisa para poder ouvir a voz dele? E a voz dele, ela não vem com brado, ela não vem com ventos fortes, ela não vem com fogo, não, com tempestades, não, ela vem sussurrada. Se você estiver cheia de coisas à sua volta, ao seu redor, cheia de pessoas falando um monte de coisas, dando um monte de opiniões, você não consegue ouvir a voz de Deus. A fé que ela é ativa, aquela que move com ele, a fé ativa, ela muda histórias. E tudo que Deus faz na sua vida e na minha vida, ela dura para sempre. Quero te dizer, fique em paz, porque o Senhor, ele está com você. Mas você precisa permanecer. Permanecer. O Senhor, ele respeita o seu tempo, o seu processo. Mas você precisa estar enxertada nele. Enxertada nele. A sua confiança tem que ser na presença do seu Pai. Seu Pai, ele, Cristo, precisa ser o centro da sua história. Porque se ele não for o centro da sua história, sinto lhe dizer, mas os milagres e as promessas, elas não acontecerão. Porque as promessas, os milagres, a herança, ela só acontece para os filhos, aqueles que creem, aqueles que ele é o centro da vida dessas pessoas. O tempo, ele é de Deus. E homens de Deus governam sobre a terra. Se você for uma mulher de Deus, você precisa governar sobre a terra. Mas para governar sobre a terra, você precisa ter fé.
para governar sobre as necessidades que você vive, você precisa ter fé. Você precisa se mover em fé, você precisa agir em fé. É isso que você precisa para a sua vida. Então, para que essa segunda-feira a gente já comece assim, se você tiver com alguma dificuldade, minha linda, é hoje que você vai colocar à prova a sua fé. Crer naquilo que muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas eu creio. Mas você crê. Hoje, o Senhor te faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? Fale com Ele. Responda a Ele. Ele está te perguntando, o que queres que eu te faça, minha filha? O que queres que eu te faça, meu filho? Fale com Ele. Busque intimidade com Ele. Conheça o caráter do seu Pai. Esteja alinhada com Ele, porque as coisas na sua vida irão acontecer. Deus, Ele só está esperando você estar pronta, você estar preparada. Deus, Ele te deu talento, Ele te deu dons. Ele te deu vida, Ele te deu fôlego de vida. Não é para ficar parada. Não é para ficar chorando. Não é para ficar mendigando. Não é para ficar se vitimizando. Não! O Senhor está falando, minha filha, você pode ter uma necessidade, não tem problema, mas eu sou seu pai, eu sou o criador desse mundo. Não esqueça disso jamais. Em algumas coisas, Ele permite para que você passe, para que você esteja pronta para aquilo que Ele deseja te entregar. Mas esteja com Ele em fé, se mova em fé, mesmo nas dificuldades. Se mova em fé. Amém, Senhor, amém, Pai, amém, amém, amém. Ai, glória a Deus, Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra, obrigada, Senhor Jesus, por trazer clareza, por trazer revelação à nossa mente, à nossa vida. Pai, que o Senhor cuide da nossa alma, que o Senhor cuide da nossa mente, que o Senhor nos ajude a cuidar, Pai, de cada um deles, que o Senhor cuide do nosso corpo, Pai, para que a gente possa, sim, ser diligente, ser obediente, Pai, fazendo aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor coloca para nós, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que a gente não seja mais pessoas negligentes com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, Pai, que a gente possa buscar todos os dias ser mulheres melhores. Pai, que a gente não olhe pela nossa situação ou para a nossa necessidade e acredite que ela vença, Pai, que ela vença, não que a gente não permita isso, que a gente possa crer fielmente que o Senhor venceu, que o Senhor já venceu o mal nesse mundo, que o Senhor já venceu todas as nossas dores, Pai. Então que a gente tome posse dessa verdade, Senhor, que está na palavra, que o Senhor fala sobre nós e que a gente encare e vista ela todos os dias, Pai, todos os dias, para que a gente possa caminhar e ter uma fé que nos faz mover, Pai, que nos faz mover todos os dias, independente da nossa necessidade, independente das situações que nós estamos vivendo, Pai. Então que o Senhor nos cubra com a Tua bênção, nos cubra com a Tua mão, Pai, troque as nossas vestes, Senhor, com vestes novas, que o Senhor unja a nossa cabeça, para que a gente comece a olhar para nós como filhas, como princesas do Senhor, e que nada mais vai nos abalar, Pai, nada mais vai nos abalar, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque hoje é um novo dia. Te agradeço por um novo respirar. Te agradeço por uma nova oportunidade de fazer melhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.